Estamos para mais uma live aqui. Vamos falar hoje sobre como investir no exterior com a ajuda de um profissional muito bacana, que é o economista e consultor de investimentos internacionais, o Paulo Barros. E vai ser muito bacana, gente. Vocês às vezes podem achar que esse assunto é muito avançado, mas alguns de vocês já começaram a etapa de independência financeira. E quando a gente está nessa etapa, é importante sim a gente aprender a diversificar a nossa carteira e com certeza colocar um pedacinho dela exposto a uma moeda um pouco mais forte e robusta do que apenas o real brasileiro. A gente vai falar sobre tudo isso e mesmo que de repente você não esteja nessa fase ainda, bora ouvir para aprender porque você vai chegar lá. Quando eu estava no começo da minha jornada, gente, eu sempre fazia isso. Independente da coisa, eu já queria ouvir, porque parece que a gente atrai, né? A gente puxa, vamos, dólares, euros. Quem já se sentiu assim? Olha que legal. E, né, estamos já aqui com várias pessoas dando oi. Luciano, Sabrine, olha que legal, gente. Muito bom. E nosso convidado ilustre, senhor Paulo Barros. Olá, Samela, tudo bem? Tudo bem, aqui a gente já começa com a energia lá em cima, meu filho, porque segunda-feira, depois do expediente, a gente precisa levantar o astral dessa galera. É verdade, dá parabéns aí para quem já está com a gente, porque segunda-feira, nesse frio, depois de um dia de trabalho e ainda está aqui querendo aprender um pouco mais de finanças, querendo aprender um pouco mais sobre investimentos, é realmente um passo muito importante aí. É isso aí, gente. O Paulo falou que tá frio, porque a gente tá aqui em São Paulo e tá realmente um Verdade. frio do capeta. Onde você tá? Põe aí no chat pra gente que eu quero saber onde você está e se tá frio ou calor aí, que é pra gente já morrer de inveja ou se sentir aí junto contigo na friaca, né? Gente, seguinte, Verdade. essa live aqui vai ser muito bacana, então se você vê algum amigo online aí agora, manda para ele através do aviãozinho. A pessoa fica verdinha, significa que ela tá aqui às vezes moscando no Instagram e podia estar aprendendo aqui com a gente, né, não, Paulo? Verdade, verdade. Caminha aí, compartilha. Tem muita gente que está interessada. Manda nos grupos. Tem muita gente, Boa. família, colega de trabalho, que é o que a Samela falou. Tá ali sem fazer nada agora, ou tá procurando informações sobre investimento, sobre finanças, e vai ser uma oportunidade ali única dela conseguir já acertar essa informação. Muito bom. E, gente, mais uma vez, né? Para o Instagram saber que esse conteúdo aqui é bacana, agora e ao longo da live, vai apertando esse coração aí que, ó, dois profissionais de mercado de graça fazendo conteúdo muito legal para vocês aqui. Então, não economize, aperta esse coraçãozinho aí. Olha, já tem recado da Aline falando que tá em São Paulo e tá gelado. O Tarcísio Bezerra, amigo de longa data aqui, brincando que é meu fã. Eu que sou fã de vocês, gente. Para com isso. E provavelmente vai entrar gente da tua rede aí também, viu, Paulo? Muito Verdade. bom. Galera, vamos ao que interessa, porque vocês não vieram aqui para ladainha, não é mesmo? Essa live aqui vai ficar salva depois no meu feed e a gente vai colocar lá no YouTube também amanhã. Então, se você quiser também, você manda para os seus amigos, tá? Paulo, antes da gente começar o assunto, eu queria que você contasse a sua jornada, quem é você, até para que as pessoas saibam que elas podem confiar no que você vai contar aqui para a gente hoje. Claro que sim. Tá ótimo, então, Samela. Sou Paulo Ricardo Barros, né? Sou formado em Economia aqui pela Universidade Metodista de São Paulo, que fica aqui no campus São Bernardo do Campo. Tenho MBA no Gestão Financeira no Mercado Financeiro de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas, onde eu me especializei justamente no mercado de capitais. Tenho experiência de 10 anos no Banco Safra, quase 10 anos no Banco Safra, ali na gerência de produtos financeiros, onde a gente adquiriu experiência no mercado, né? Além do período que nós já estamos com a consultoria aí desde 2018, de forma ativa aí ajudando clientes, ajudando famílias, ajudando aí profissionais, além de fazer uma melhor gestão financeira das suas próprias finanças, né? Pensando em aposentadoria, pensando em independência financeira e, claro, auxiliando ali em tomada de decisões, né? Que a gente gosta de falar que a gente não dá só recomendação, mas a gente dá a estrutura, da base para o cliente tomar melhores decisões relacionadas ao mercado financeiro, que tudo influencia, né?
Então, seja comprar um carro, vender um carro, seja comprar ou alugar um apartamento, imóvel, enfim, qualquer tipo de decisão aí a gente vai auxiliar os clientes e essa base de clientes aí, essa base de clientes, não, essa base de conhecimento que a gente traz hoje, consolidando ali hoje muito mais no mercado internacional. Gente, olha assim, não, eu vou falar de novo. Eu sempre falo pertinho que é para a pessoa entender, Paulo. Você viu o currículo deste ser humano? É esse tipo de profissional que a gente traz aqui de graça para vocês, entendeu, Brasil? Não é qualquer live nessa bagaça. Paulo, muito Imagina, obrigada, né? Eu sempre gosto de imagina, eu que falar isso para as agradeço. pessoas, porque quando a gente está falando do dinheiro da gente, a gente precisa sim estar com profissionais que a gente confie. Vocês veem, gente, no Brasil como é fogo cair em pirâmide financeira, um monte de coisas. Então, a gente realmente tem esse comprometimento. Eu atendo vários clientes e o Paulo acabou me ajudando na jornada com quem quer levar parte do patrimônio lá para fora. Inclusive, até brasileiros que moram fora do país e que eu atendo, o Paulo ajudou. E foi vendo o trabalho dele na prática que eu comecei a admirar cada vez mais ele, ao ponto de convidar ele para falar aqui com vocês. Então, olha que beleza, hein? Paulo, o nosso tema hoje era 5 razões para investir lá fora e como fazer isso na prática. Então, eu quero que você comece a contar aí para o pessoal quais são essas 5 razões. Porque tem gente que pode achar que, mas isso não é para mim, um dia eu vejo isso aí, aquela coisa toda, né? Então, vamos para a razão número 1, por favor. Vamos lá. Então, lembrando que 5 razões não tem só 5 razões, tá? 5 são as principais razões e a gente ainda deu uma juntada ali, consolidou para ficar uma razão só. Mas vamos lá, Até para porque você tem começar a 1 hora entender. de live, né, gente? Então, cuidado. Exatamente. Não dá para falar tanto assim. Vai Mas lá. vamos lá. O primeiro ponto de você falar de investimentos internacionais ou qualquer tipo de relação com o exterior é você falar em diversificação, tá? E o que é diversificação? É muito tangível, muito ruim de entender, mas é fácil a gente explicar. Por quê? Hoje no Brasil, o que a gente vive? Crise política, crise econômica, nós temos ali uma crise até judicial, nós temos corrupção, nós temos político preso, nós temos coisas relacionadas ao câmbio, inclusive. Então, o dólar que antigamente, por exemplo, há 3, 4, 5 anos atrás, no máximo, você tinha o dólar a 2 e pouco, 3 e pouco, hoje em dia já está quase chegando a 6. Saudades. Saudades do dólar. Dois, vamos colocar R$ 3. R$ 3 estava tão bom já, né? A gente fala de Poxa. 2, mas estava ótimo. Então, essas coisas acontecem com o Brasil, né? E acontece com o resto do mundo? Claro que também acontece com o resto do mundo. O problema é que o Brasil participa de muito pouco dos negócios internacionais, ou seja, o Brasil não interfere na relação do mundo. Então, quando tem uma crise nacional, uma crise só nossa, que são essas razões que eu expliquei, só a gente afeta. Só afeta a gente e o mercado mundial continua crescendo. Então, o primeiro passo, quando você fala de diversificação, a primeira razão é diversificação, é proteção, é você conseguir tirar um pouco desse risco tão amplo que nós vivemos no Brasil e, claro, você dividiu a carteira. A gente não fala em mandar todo o dinheiro lá para fora, tá? Em média, aí, os clientes mandam entre 30%, 40% até 60%, 70%. Então, uma casa aí de 50% lá para fora e 50% aqui no Brasil. Por que aqui no Brasil? Porque suas despesas estão aqui, seus custos estão aqui, você compra e vende imóvel aqui, apartamento, automóvel, você paga a conta, ou seja, você precisa ter uma liquidez no Brasil. Mas o mais importante é você conseguir fazer a construção do seu patrimônio financeiro, de fato, no mercado internacional. E Entendi. essa primeira Então, a primeira diversificação, né, Paulo? Primeira é diversificação. Eu gosto de falar com meus clientes, a primeira razão que a gente comenta, pensando em investimentos, pensando em patrimônio financeiro, é a proteção. Primeiro você precisa proteger o seu patrimônio. Depois você começa a estruturar ativos, montar uma carteira de investimentos, de fato, tentando, né, buscando aí mais rentabilidade, colocando um pouco mais de risco e tudo mais. Então, quando você fala de diversificação, você está falando de proteção do patrimônio. Esse é o passo número um. Legal, legal. Ó, até para a gente conhecer um pouquinho a turma que está aqui, por favor, coloquem aí no chat quem já investe fora do Brasil ou quem
colocou algum ativo na sua carteira que é atrelado ao dólar, algo do gênero, e que acaba, querendo ou não, gerando uma exposição aí para o mercado internacional. Só para a gente entender, ou se realmente, né, todos vocês estão aqui anotando, porque amanhã vão sair ligando para o Paulo e pedindo ajuda. Vamos lá, estamos aí. Beleza. Então, a Aí, primeira... Sim, exatamente. Depois eu vou deixar, tá, gente? No final da live, eu sempre coloco nos stories o contato do convidado. Então, o Paulo vai estar lá, a empresa dele, tudo bonitinho, porque se vocês quiserem, agora falando de verdade, né? Vocês podem realmente chamar o Paulo para conversar, tá, gente? Tá Ó, ótimo. o Tarcísio falou, eu invisto dentro e fora do Brasil. Já temos Parabéns, pessoas. Tarcísio. Já Temos. começa ali. Depois a gente vai falar um pouco de estruturas e o Tarcísio com certeza vai se identificar ali em relação a como ele já utiliza, como ele já investe no mercado internacional. Legal. Então, assim, ó, você acabou falando de diversificação, só que você já trouxe o ponto de proteção. Proteção, Exatamente. então, já seria um segundo ponto possível desse cinquinho da nossa lista? Sim, proteção já se torna aí o segundo ponto, né? O que Ó, que é a proteção do patrimônio, né? Você constrói o patrimônio fundamentalmente ali pensando no futuro, né? É para isso que a gente pensa em construir o patrimônio financeiro. Então, quando é esse futuro? Esse futuro não é só hoje ou amanhã, quando você paga as contas do mês, ou até mesmo pensando no final do ano, no Natal, alguma coisa assim. Quando você fala do futuro, falando em planejamento financeiro, falando em construção de um patrimônio, você está falando lá na frente, médio, longo prazo, quando você for se aposentar, na sua independência financeira, quando você quiser realizar ali, grandes projetos de vida, e esses grandes projetos, eles precisam, claro, de muitos recursos. E você começa já a fazer o planejamento a partir de agora. Então, você pensa ali na aquisição de um imóvel, por exemplo, um imóvel na praia, você pensa, por exemplo, em viajar ao mundo, você pensa em pagar o casamento dos filhos, em dar um imóvel para os filhos, um automóvel. Enfim, tem diversas situações que mesmo que você não tenha pensado nessas que eu disse, mas você tem as suas. E de repente empreender, abrir uma consultoria, abrir um negócio, sair da empresa. São diversas situações que fazem você pensar o quê? Lá no futuro. Então, quando você fala em proteger o patrimônio financeiro, é você proteger, de fato, os seus objetivos lá no futuro. É você conseguir ali dar mais substância, né? Você conseguir dar mais uma estrutura mais sólida para aqueles objetivos que você tem lá na frente. Isso depende se você é profissional, se você é empresário, se você é profissional liberal, se é CLT, trabalha para o governo em alguma modalidade, independente. Todos os nossos projetos eles ficam ali para qualquer tipo de profissional mesmo. e não dá pra gente se enganar, né, Paulo? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas nada na minha vida tem a ver com dólar. Eu nem gosto, talvez, de viajar e tal. Gente, um monte de coisas que a gente consome no nosso dia a dia estão atreladas ao dólar, né? Tem coisas que são importadas, às vezes não é algo direto, mas é de repente uma matéria-prima de algo que você tem em casa e você nem sabe. Então a nossa vida, ela também sim é pautada no dólar, né? Enfim. Com certeza, a gente vai falar isso no próximo passo. Você Eita, vai já ver. pulei. Meu Deus. Já Peraí, foi. ó. Antes de você falar, deixa eu só te mostrar que assim, né? Eu tenho um carinho especial e temos uma representante do time das mulheres aqui falando que investe lá fora já, a senhora Sabrine. Ótimo. A Sabrine. Sabrine, gente, ó, Sabrine já trocou informações aí com o Paulo, minha cliente, e caminhando com ele aí também, cliente dele. Então, assim, Nossa, Sabrine tá cliente. aqui prestigiando. Vocês podem até pedir feedback. Pode pedir mesmo, tá? Porque a gente é bem Pode sincero e aqui no deve. que faz. Muito Pode e bom. deve pedir feedback. E para você ver, a Sabrina mora fora do país, né? E mesmo assim, ela faz investimento também fora. Ou seja, é para brasileiro, é para quem mora fora, é para qualquer pessoa que entende. Porque quando você investe fora do país, você não está colocando em uma jurisdição específica, você está fazendo globalmente. E a gente vai falar isso com um pouco mais de detalhe no próximo modo, na próxima razão. Ó, só para a gente não esquecer, o Walter, ele colocou assim, ó, o problema de investir lá fora é controlar duas corretoras, isso é complicado. Quando você encontrar o momento certo de encaixar essa perguntinha dele, você fala? Vou falar assim, a gente fala disso aqui logo depois na quinta razão, após isso a gente já comenta. Tá, eu não Vai falar. aguento, gente, aí eu vou atropelando a pessoa, mas é porque esse assunto é muito legal. Então, ó, eu Não, já vai anotando as perguntas, porque para me ajudar aqui também, e a gente vai responder qualquer pergunta aí. eu coloquei aqui os dois, mas a gente vai acabar falando aí de outras coisas. Então pode seguir na tua ordemzinha aí, que eu já atropelei tudo, né?
Não tem problema. Ainda falando de proteção, né? Você fala de proteção em relação, tem vários tipos de riscos, por isso que tem vários tipos de proteção. Então você tem risco de mercado, você tem risco de crédito, risco de liquidez, que são algumas coisas aí que o investidor, os clientes da Samila já ouviram aí de alguma forma ela falando sobre isso, né? Olá, Então, quando entendi. você fala de proteção no investimento internacional, você não está falando de apenas um tipo de risco, que é o risco político-econômico, não é o segundo risco, que é o risco cambial. Você tem riscos também atrelado a processos judiciais, a proteção, você como empresário, né? Você é empresário, busca o quê? A perenidade da sua empresa. Além disso, você busca o quê? O futuro da sua família. Então, quando você investe fora do Brasil, você protege parte desse patrimônio de coisas que acontecem aqui no Brasil. Por exemplo, um juiz mandar tomar o seu dinheiro de um banco, ou, por exemplo, fazer um arrendamento, alguma coisa relacionada ao seu patrimônio, imóveis, seja o que for. E isso Lembrando, não é ilegal, né? lembrando, exatamente, não é nada ilegal. É você proteger parte para você fazer o quê? Eu vou discutir algum processo, vamos supor um médico, ele faz lá um procedimento e acaba dando alguma coisa errada. Claro, o paciente, no seu direito, vai buscar o ressarcimento financeiro. Só que o médico, por mais que ele tenha cometido algum equívoco, lembrando que errar é humano, todos nós erramos. É que alguns erros acabam ficando um pouco mais evidentes. Então, o médico precisa proteger, no caso, o seu patrimônio, os filhos dele, o futuro dele, de um eventual problema. Ele tem ferramentas para isso. Uma das ferramentas, claro, é através de investimentos internacionais. Hoje ele consegue discutir aqui o processo, ele consegue fazer o ressarcimento, só que sem influenciar, sem necessariamente usar todo o recurso dele. Porque o juiz não vai olhar isso. O juiz vai olhar e falar assim, opa, deu problema aqui, eu vou pegar todos os seus bens aqui, vou deixar penhorado aqui os bens e você vai se virar para conseguir pagar. Ele fala, pô, tudo bem, eu vou pagar, mas eu não posso perder tudo. Então, é toda uma série de discussões. Isso tem um profissional, um médico, um contador, um advogado, até mesmo empresário, né? Imagina uma empresa com diversos funcionários, acontece algum problema e ele precisa fazer o pagamento. E, de repente, todo o dinheiro dele da pessoa física vai ser atrelado, vai ser penhorado para pagar os custos da pessoa jurídica. Então, quando você fala de proteger isso, é realmente você conseguir proteger esse patrimônio, colocar ele um pouco de lado, né, segregar ele e discutir todo o processo aqui em lateralizado, tá bom? Então, proteção do patrimônio é isso, não é só proteção contra risco financeiro, cambial, é também proteção contra processos judiciais ou qualquer coisa nesse sentido, tá bom? E Às esse foi vezes algo a que a segunda pessoa nem razão. pensa, né? E não pensa, isso pode acontecer com qualquer um, inclusive com processos civis. Muita gente, todo mundo está vulnerável a um processo civil de um vizinho, que você bateu o carro, você mora num apartamento, derrubou uma coisa da janela, caiu em cima do carro do vizinho, enfim, qualquer coisa pode gerar um processo e se você não tem um recurso, por exemplo, mais protegido, você acaba aí perdendo tudo que você tem, dependendo da situação. Nossa, super interessante, hein? Por essa vocês não esperavam, não é mesmo? É verdade. Que mais? A gente Vamos lá, agora falou vamos. dois, então, né? Isso, falamos dois. Diversificação e proteção. Terceiro, Exatamente. Terceiro, multimercado. O que que é multimercado ou globalização, né? Hoje o Brasil representa apenas 3% dos negócios que movimentam o mundo inteiro. Ou seja, o Brasil, do tamanho que ele só movimenta 3%. Os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, movimenta quase 30%, uns 27%, né? E os países europeus, alguns países asiáticos, representam ali o maior volume. E o Brasil, pequenininho ali, não representa nem 3%. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você investe numa empresa que está aqui no Brasil, você investe numa empresa que tem um mercado muito limitado, que são quem? São os brasileiros. Você investe em empresas que têm uma abrangência muito limitada. E aí eu vou fazer uma pergunta de algumas empresas, por exemplo, que vocês conhecem aí, e naturalmente você reflete, não precisa responder, né? O Instagram, não preciso nem falar se alguém conhece ou usa o Instagram, né? Acho que tá todo mundo aqui já está direto. Mas a gente trabalha com outras empresas também. Que outras empresas são essas? Google, Netflix, Windows, Coca-Cola, Starbucks, Johnson Johnson, Quinco Pranazara, C&A, Burger King, McDonald's. Ou seja, são empresas até a globais. C&A. Até C&A. C&A não é Nossa, brasileira. gente, não sabia não. C&A não é brasileira. Eu não lembro agora qual Vivendo e país que aprendendo. é, mas é de um país ainda não muito conhecido, inclusive. O casal lá, dono da C&A. O Olha, que acontece?
Essas empresas globais, elas têm capilaridade global. O que quer dizer? Essas mesmas empresas que eu falei, elas atendem Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, Argentina, toda a América do Sul, América Central. Ou seja, elas atendem o mundo inteiro. A gente vê, às vezes, uma foto até de um filme. Tá vendo um filme indiano e tem uma bandeira do Mac lá, ou a Coca-Cola no comercial, enfim. Então, a gente gosta dessas empresas, a gente usa essas empresas. Só que na hora que nós vamos investir, nós investimos em quem? Em empresas que só a gente usa, que ninguém no mundo inteiro. Então, assim, a gente ajuda essas empresas a crescerem, só que a gente não participa desse crescimento, porque eu não posso investir nelas. E quando você pode ter a possibilidade de investir internacionalmente, você tem a possibilidade de investir nas empresas que você já conhece, já usa, já confia e acredita que essa empresa vai crescer. Quando você olha para o Google, você fala qual a chance do Google fechar, qual a chance de um Facebook, de uma Coca-Cola, por exemplo, ela fechar. As chances são mínimas, por quê? Elas têm muita capilaridade. Então, o segundo ponto que eu queria falar é justamente o multimercado, é você conseguir investir em ativos que não estão aqui no Brasil, são em ativos realmente fortes, sólidos, que estão aí espalhados por todo mundo. Então, não é só Brasil, não é só Estados Unidos, é você conseguir globalizar os seus investimentos, deixar ele ali numa esfera muito, muito mais ampla do que se tem hoje somente no Brasil. Nossa, super interessante isso, né, gente? Porque, óbvio, né? A gente também gosta das empresas brasileiras, mas foi o que ele falou. Se a Claro. gente se atém só aqui, a gente fica muito refém do que acontece regionalmente e a gente não aproveita essa abrangência de empresas que atuam em vários países e não em um só, né? Realmente isso muda muito a questão. Então, isso aí você resumiu para mim falando que é tipo multimercado, né? A gente não fica só aqui no mercado doméstico e a gente começa a diversificar os mercados também, é isso? Exatamente. E você vai Muito vendo que bom. as razões elas se entrelaçam, né? Porque quando você investe nas empresas brasileiras, elas são boas. Claro que tem muita empresa boa aqui. Só que essas empresas brasileiras, elas estão ainda no risco Brasil. Por quê? Se muda a tributação no Brasil, se muda alguma legislação, se tem o governo, qualquer coisa dessa que acontecem, interferem justamente no desempenho dessas empresas. Então, assim, você vê que a gente voltou lá para o tópico um, que é diversificação. A gente vai Sim. sempre caminhar entre essas razões, justamente quando você fala do mercado internacional, nada mais é, claro, você diversificar, você conseguir aí não ficar, você ganhar aqui, ganhar um pouco lá, correr menos risco aqui e correr menos risco lá. Muito bom, muito bom. Então, ó, já falamos de 3 pontos aqui, né? A diversificação, a questão da proteção, falar um pouco mais de atingir vários mercados e não só o Brasil, a questão de deixar multimercado os nossos investimentos, né? Que mais, Paulo? Falta o Vamos lá, 4 e o 5. quarta Peraí, que razão. assim, o Isso, negócio aqui não é bagunçado, não, minha gente. Menos de exatamente. 20 e poucos minutos de live, vocês já aprenderam 3 coisas muito legais. E agora a gente vai para outras 2. E depois o como. Então, assim, você tá curtindo, foi com a cara do Paulo aí, ó. Um cara super gente boa aqui com a gente. Só gente boa. Aperta esse coração aí, manda essa live pra galera, porque ainda tem muito conteúdo até as 8 aqui com a gente, hein? Ó, eu tô lendo as mensagens aqui, eu vi já que o Tarcísio Bezerra conseguiu até um imóvel com o que ele teve aí de lucro nos investimentos dele no exterior. Então, gente, não é bolinho, não é brincadeira, é realmente resultado, né? Sabrine falou que uma amiga dela também conseguiu comprar um apartamento em Londres porque começou a investir mais no exterior. Lógico que aí a moeda cooperou, né? Muito bom, Sim. tá? Excelente, beleza. Quarto motivo para Vamos esse lá. povo se abrir para os investimentos internacionais. Vamos lá. A quarta razão é tributação. Por que tributação, tá? Hoje no Brasil, como que funciona aqui no Brasil a parte de tributação? Claro que cada produto você vai ter uma tributação diferente, né? Mas nós vamos falar o quê? De tributação em produtos ativos, né? Não renda fixa ali pensando no CDB, pensando no LCI, que são produtos brasileiros que não te dão, que não te trazem rentabilidade. São produtos para você fazer uma proteção de carteira, para você deixar ali sua carteira não muito exposta a um risco, a uma volatilidade. Não, então, quando você fala, por exemplo, de fundos de investimentos aqui no Brasil, hoje o que que tem? Você paga come cotas, você tem uma taxa de administração relativamente alta. No fundo de gestão ativa, você tem pelo menos 2% de taxa de administração. Você fala, você tem taxa de performance, você tem come cotas, você tem que fazer o imposto de renda toda vez que você vai tirar de um produto de investimento e trocar, você paga imposto de renda. Seu produto venceu, você paga imposto de renda para colocar outro.
Ou seja, você tem uma tributação muito mais, além de complexa, muito mais contínua. E isso, ao longo do período, vai consumindo cada vez mais um pouco da sua rentabilidade. O que a gente fala ali da serrinha, né, do serrote. Você começa a crescer, paga imposto. Começa a crescer, paga imposto. Começa a crescer, paga imposto. E isso diminui. No longo prazo, isso cresce muito. Ah, Paulo, mas no mercado internacional não tem isso? Não tem. O que não tem lá? Você tem taxa de administração? Tem, claro, de forma muito mais reduzida que hoje tem no mercado nacional. Você tem aí no máximo 1,6%, alguns casos chega a 2%. Mas você não tem taxa de performance, por exemplo. Ou seja, aqueles 20% que come da sua rentabilidade, tudo que excedeu o benchmark, que está escrito lá nos fundos, você não tem no mercado internacional. Você não tem também come cotas. Isso é uma jabuticaba brasileira, só a gente trabalha com come cotas, né? Então, ou seja, todo 31 de maio, 31 de novembro, o governo vai lá e recolhe o imposto de renda sobre o produto que está investido ainda. Ou seja, isso no longo prazo, pensando ali em 5, 10, 15 anos, você vai ver muita, muita diferença. A gente faz algumas simulações dessas para os clientes, justamente para eles verem, entenderem o que é a referência o que significa cada taxinha dessa ao longo de um período, quando você pensa ali em médio e longo prazo. Porque E se você tem. tira, né, Paulo, antes você já começa a afetar a bola de neve do bem dos juros compostos, né? Porque se você ainda não está usando esse dinheiro, né? E vem lá o governo a cada 6 meses e já tira um pedaço correspondente ao imposto, esse dinheiro podia estar lá, rendendo até o dia que de fato você for resgatar. Mas infelizmente não acontece assim. Então, para quem gosta bastante de fundos de investimento, porque quer terceirizar as decisões, enfim, é importante que vocês saibam disso, né? E aí o que o Paulo está dizendo é que lá Exatamente. fora, pelo menos esse tipo de coisa não tem. Por isso que ele chamou de jabuticaba brasileira, porque a jabuticaba é Jabuticaba. só nossa, né, gente? Exatamente. É tipo consórcio, é só nossa essa bagaça. O brasileiro adora inventar Nem uma falar de coisa. consórcio aqui, então assim, tem que ser uma É, live separada para falar de pois é. consórcio. Mas, enfim, então ainda essa parte de tributação ela é muito importante. Então, claro que vai depender da estrutura que você está lá fora. Por exemplo, se você está de forma independente numa corretora, você tem uma relação de tributação. E se você investe, por exemplo, através de gestoras, que é o que eu vou comentar também daqui a pouco, essas duas diferenças, você, que já é respondendo a pergunta lá também, aí você tem um modelo de tributação aí muito mais facilitado. Ah, mas eu invisto em imóveis lá fora, então você tem um modelo diferente de imóveis. É que tem muitas nuances que não dá para a gente falar aqui, se você tem uma empresa offshore, se você investe, tem muitas nuances. A gente consegue falar isso aí de forma mais detalhada numa reunião e fico à disposição para ajudar quem achar necessário para discutir a forma de uma eficiência tributária. Mas em relação à tributação que a gente está comentando aqui em ativos financeiros, realmente você tem uma diferença muito grande. E, Paulo, mas por que lá cobra menos? O Brasil, ele é diferente de diversas razões, a gente tem praias muito lindas e tudo mais. Só que a gente tem alguns problemas aqui, e um desses são essa parte tributária, essa parte de impostos, que realmente fica muito mais pesado, onera muito mais o investidor. Em outros países, eles dão mais. O Brasil fomenta mais o consumo do que os investimentos. Outros países fomentam mais os investimentos do que o próprio consumo em si. Tá? Então, essa foi aí a quarta razão que a gente conseguiu conversar, pensando em tributação, pensando em eficiência tributária, sempre, lembra que eu falei, sempre pensando em médio e longo prazo. Não é um investimento para você fazer em um ano, 6 meses. Para fazer em um ano, 6 meses, você fica no Brasil e resolve sua vida. Agora, se você está pensando em construir um patrimônio para o seu futuro, construir um patrimônio para daqui a 10 anos realizar algum grande projeto, seja qual for, você precisa repensar muito essa situação, repensar muito essa possibilidade. Isso, Então, gente. Então, vocês viram como é importante? Quando eu falo para vocês que planejamento financeiro não é só ter um bom orçamento e aprender a investir aqui no Brasil, né? É por causa exatamente. dessas e outras. Olha as coisas que ele trouxe. Já falou sobre tributação. Eu sei que ele vai falar sobre um outro pilar agora de planejamento financeiro pessoal. A gente tem que pensar em tudo, porque a nossa vida financeira tem que estar realmente balanceada, protegida. Porque às vezes você olha para uma coisa e esquece de olhar para várias outras. Então, super interessante. Vamos então para a quinta razão? Chegamos na Vamos para a quinta? quinta razão. Qual é a quinta? A quinta razão é planejamento sucessório.
O que que é sucessório? Ah, Paulo, eu não gosto de falar de planejamento sucessório porque fala da minha morte. Não é isso, tá? Planejamento sucessório não é morte, é muito pelo contrário. É uma forma de você realmente deixar as coisas mais organizadas, alguma coisa mais planejada, de fato, né? Para quem, os seus dependentes, para quem depende de você. Porque o planejamento sucessório não é para o vizinho, não é para quem você não se importa, é para quem você se importa, e se importa e depende de você. Então, o que o investimento internacional pode fazer no planejamento sucessório? Por exemplo, né? Você tem um bom planejamento, você consegue reduzir brigas entre os herdeiros, né? Você consegue dividir para cada um. As estruturas lá fora, não posso falar por todas, mas por todas que a gente trabalha, você consegue direcionar, por exemplo, para cada um dos seus herdeiros, ou para, mesmo que não for herdeiro diretamente, você consegue direcionar. Então, por exemplo, eu vou colocar lá fora X mil reais e vou pensar em 50% vai para minha esposa, 30% para o meu filho, 20% para minha mãe. Ou não, quero mudar, eu vou deixar só 15% para minha esposa, 30% para minha mãe, 40% para os meus irmãos, enfim. Você consegue escolher esse percentual para cada um. E o que isso traz de bom para você? Traz de bom que o seu patrimônio, o que está no exterior, ele fica resolvido. E lá no exterior não tem transmissão sobre herança, ou seja, você consegue mandar de forma sem onerar para a pessoa que está recebendo. Claro que a pessoa que, quando receber aqui no Brasil, ela vai ter que fazer toda a questão de tributação, mas você consegue fazer isso lá fora sem tributação. Inclusive, eu falei na parte de tributação, várias estruturas, por exemplo, você não tem nem imposto de renda para fazer o ganho de capital, o que aqui no Brasil é diferente. Então, quando você coloca essas nuances relacionadas ao planejamento sucessório, você consegue dar maior eficiência na hora de fazer a sua sucessão, inclusive em vida, tá? Planejamento sucessório não quer dizer morte, quer dizer sucessão. Então, você pode fazer, planejar, deixar tudo e continuar, obviamente, vivo, tudo muito bem, mas deixar tudo organizado. E dependente se você vai embora ou não no período de investimento, as coisas estão muito bem organizadas. Isso facilita muito a vida. Os herdeiros, eles gastam muito menos dinheiro. Hoje, o custo de inventário mais custo de imposto pode chegar a mais de 30%, dependendo da estrutura. E se tiver uma estrutura mais complexa de imóveis, arrendamentos e tudo mais, pode até aumentar, porque vai depender ali da complexidade. Ou seja, quando você consegue organizar tudo isso e deixar de forma quase que gratuita para o seu herdeiro, você, além de você ganhar em vida, você ainda consegue fazer uma transmissão muito mais barata, né? Porque a gente não trabalha a vida inteira tentando ganhar o máximo e pagar o menos imposto possível, para na hora de fazer a sucessão pagar todo o imposto possível. Então, assim, quem presta atenção nisso, quem vai se organizar, vai fazer um planejamento completo para ganhar em todos os pontos e dedicar o máximo ali do seu patrimônio aos seus herdeiros, aos seus dependentes. Então, essa é a quinta razão para você investir no exterior, fazer um planejamento de investimento internacional. Olha, se você ainda tem dúvida se é importante colocar uma parte do seu patrimônio atrelado a uma moeda forte, investir lá fora, enfim, acho que as suas dúvidas devem ter acabado. Porque o Lembrando que essas são Paulo as principais, né? Tem muitas é. razões, muitos detalhes que a gente tem que conversar com muito mais calma, que não daria, claro, em uma hora de live. Às vezes, né, algum caso muito específico, né, enfim, então por isso que é bom ter um profissional te ajudando. E é exatamente por isso que eu quis a presença do Paulo aqui, gente. Por quê? A gente pode expor parte do nosso patrimônio usando ferramentas aqui dentro do Brasil. Na sua corretora deve ter lá um fundo cambial, por exemplo. Mas o Paulo já te falou um pouco do Come Cotas aqui, né? Então tem algumas coisinhas que você tem que prestar atenção. Você pode, por exemplo, se você gosta de renda variável, escolher lá o IVVB11, que acompanha o índice do mercado americano, e você já está expondo um pouquinho. Você pode pegar empresas até brasileiras, como, por exemplo, sei lá, Suzano, Klabin, que tem total do seu fluxo de caixa correlacionado com dólar, e também expor. Só que tudo isso depende de uma decisão sua, que você sozinho vai ter que pesquisar sobre tudo isso e começar a decidir, né? E eu sei, gente, que nem todo mundo gosta de aprender a fundo, gosta de pesquisar essas coisas, chega ali na frente da corretora e trava, dá aquela bugada geral. E aí, o que eu pedi para o Paulo? Falei, Paulo, eu sei que você faz esse trabalho de ajudar a pessoa a buscar um investimento lá fora. Então, eu queria que você, agora, nessa segunda parte da nossa live, explicasse para o pessoal como você
como consultor de investimentos internacionais, poderia ajudá-los nessa etapa, caso eles não queiram buscar isso sozinhos, queiram ajuda. Como que é o seu formato de trabalho? Como é que você faz para mandar dinheiro da galera lá fora? Explica para o pessoal. Tá ótimo. Vamos lá. Então, assim, você consegue acessar o mercado internacional de algumas formas, claro, né? A primeira é de forma independente. Eu não sei se aqui, quem falou que já investe no mercado internacional, você faz de forma independente, você vai lá, abre conta numa corretora, tem, por exemplo, a Avenue, que é tudo em português, ela facilita muito isso, e é uma corretora muito boa, enfim, os donos são brasileiros, inclusive, e você consegue fazer isso de forma independente. E foi o que a Samira falou. Você vai lá, você vai olhar um portfólio gigante de empresas e vai falar onde eu vou colocar. No Google, no Facebook, na Apple, vou buscar um ETF, vou buscar um REIT, vou buscar um bond, o que que eu faço aqui? É uma forma que você consegue fazer isso de forma independente, só que você tem uma dificuldade, uma complexidade muito grande. Mas é possível, tá? Tem todo o impacto tributário, é uma outra conversa sobre essa parte, mas de fato você consegue fazer. E essa é uma modalidade muito mais conhecida de você fazer. Para você ter uma ideia, é igual você abrir conta hoje, por exemplo, numa Guide. Você vai abrir conta na corretora, você tem lá um monte de ativos e você escolhe o que você quiser. Mas, como a Samira comentou, é muito complicado você aprender com qualidade, de fato, a ponto de você escolher os ativos. É muito mais fácil você o quê? O que a maioria das pessoas fazem. Ou coloca no feijão com arroz, uma coisa muito básica, que acaba não rendendo o que ela gostaria, ou acaba ficando ali ouvindo YouTube, ouvindo um research, ouvindo aqui, ouvindo de lá, e sai fazendo um monte de loucura. Normalmente, essa pessoa faz muita coisa errada. Por quê? Porque ele começa a pegar entendimentos diferentes, além de pode confundir alguma informação, a pessoa que passou também pode passar alguma coisa que deu errado, enfim. E você acaba não conseguindo colocar uma qualidade naquela gestão de ativos. É o E essa é uma famoso investir modalidade. por propósito, né, Paulo? Que eu falo tanto para eles aqui Exatamente. e que eu estou reformulando todo o meu curso de investimentos para iniciantes para ajudar a galera a investir sem ser de forma aleatória. Isso acontece muito quando a gente recebe os clientes, né, Paulo? E a gente vê que a pessoa se esforçou, ela tentou, ela investiu, mas quando a gente vê, a gente pega aquela coxa de retalhos, que nada conversa com nada, né? Exatamente. Eu já Então, peguei isso que o muitos Paulo tá falando é clientes. importante, gente. Eu já peguei muitos clientes na consultoria, por exemplo, que o cliente assim, mas eu investi em ações, aí pegou lá as ações totalmente desconexas, muitas renderam muito mal porque ele comprou ativos de empresas ruins e comprou um produto, vendeu errado, comprou lá em cima, vendeu lá embaixo, enfim. E eu fico olhando assim, fazendo esse histórico e fico analisando. Claro que a gente não comenta com o cliente, mas a gente vai analisar tudo isso, vai montar um portfólio, a gente tem ferramentas para isso, para fazer backtest, para o cliente ver, pô, olha como que seria a minha rentabilidade, olha como que seria, no caso, o desempenho da minha carteira de investimento. E a gente, claro, vai mostrar para o cliente ali as tomadas de decisões que foram feitas. Então, isso acontece bastante. E mesmo o cliente, assim, estudando, se interessando, lendo, buscando informações. Só que, claro, é um mundo completo, complexo que não é da familiaridade, né? Ou seja, não está no seu comum. Então, acaba sendo aí difícil, né? E você tem essa possibilidade de fazer de forma independente. Para muitos clientes, por exemplo, a gente faz uma consultoria simplesmente para auxiliá-lo ali no entendimento, né? Eu não tem um curso nesse sentido, mas a gente presta uma consultoria. Mas com certeza aí, o curso da Samila vai te ajudar ali no mínimo no beabá para você conseguir ali dar um start bom, ter um bom entendimento dos produtos e de alocação estratégica, alocação tática, enfim, diversas técnicas aí para você investir. Você E podia dar uma aula lá no curso pro pessoal, né? a gente pode dar uma aula com Ó, certeza, Brasil, viu? ao vivo nessa bagaça. Imagina, a gente pode falar sim, Ó, com certeza. você que tá aqui, se acabou de ouvir, o Paulo aceitou, vai fazer uma lá no Então, vamos curso lá. para vocês, hein? Quero ver, hein, Paulo? Depois a gente vai falar disso aí. Não, agora brincadeiras à parte. Gente, eu sei que vocês morrem de dúvida nisso. E eu sei muito bem que cada profissional tem a sua expertise. E essa não é a minha expertise. Então eu prefiro, muito mais que um Paulo venha dar uma puta aula legal para vocês, né? Porque vai ser muito bacana. Então eu vou falar isso com ele sim, viu? Vou Ó, falar assim e aguarde. últimos 20 minutos da nossa live, hein? Então, eu quero que você fale para o pessoal aí
dessa parte aí do teu trabalho, de como é que faz para mandar para lá e tem duas corretoras, é difícil, não é? Fala aí para o pessoal. Tá bom, vamos lá. Eu falei primeiro de como você faz isso de forma independente e como você faz isso através de quê? De uma gestora, né? Uma gestora de investimento parece algo muito complexo ou até muito intangível. Na realidade, não é. Por que não é? Porque quando você confia, né, você coloca seu dinheiro através de uma gestora que tem mais de 20 anos de mercado, profissionais de muita experiência, eles vão saber justamente fazer toda essa parte complexa que é fazer os investimentos, escolher os ativos e tudo mais. Então, quando você tem essa possibilidade, ela se torna muito mais atrativa do que, de fato, você ir lá de forma independente e sair escolhendo ativos. E hoje, como que a Baus Capital trabalha? Nós não somos gestora. Na realidade, como nós fazemos? Nós temos os nossos clientes, nós apresentamos algumas estruturas, como, por exemplo, uma gestora de investimentos, e o cliente, ele investindo nessa gestora, a gente consegue ali, claro, ajudá-lo a fazer todo tipo de alocação, ajudar no que ele precisa fazer na parte operacional, administrativa, imposto de renda, qualquer necessidade que ele tenha, a gente consegue auxiliá-lo e consegue ajudá-lo ali a tomar menos tempo dele. Cada profissional vai ter as suas próprias atividades, tem seus próprios hobbies e não vai ficar ali perder um tempo de qualidade com a família olhando atrás de um ativo de investimento, sendo que você tem ali estruturas muito melhores, né? Mais experientes, mais consolidadas, que vão poder fazer isso. Então, como que funciona hoje o nosso trabalho, né? Na realidade, a gente auxilia os clientes a fazer todo tipo de contratação. Seja a parte do câmbio, nós fazemos o câmbio, mandamos o dinheiro lá para fora. A estrutura que você faz, a estrutura é muito fácil, tá? Você faz o investimento online, assinatura digital, você manda só a documentação simples, cadastral, documentação pessoal, endereço, o comprovante de alguma coisa se for necessário. Muito simples, a gente faz um checklist, a gente manda no e-mail, no próprio e-mail você dá o de acordo e você já está apto a fazer o investimento. Manda o dinheiro lá para fora e você já consegue investir, alocar em fundos de investimento. Aí vai depender de algumas estruturas. Se vai ser por fundos de investimento, se vai ser em ações ou outros ativos, tá? Você pode só detalhar Lembrando, um pouquinho, Paulo, como é que é essa parte do manda dinheiro lá para fora? Porque eu sei que essa é uma das dúvidas grandes do pessoal aqui. Como é que eles mandam dinheiro lá para fora? perfeito. O dinheiro a gente faz através de uma remessa de câmbio, uma remessa muito simples. Eu mesmo faço para os clientes. Quem quiser, claro, pode buscar qualquer outra empresa, outra corretora, mas nós somos corretora de câmbio, nós podemos fazer isso para os clientes. Então, assim, eu já deixo tudo pronto. Eu faço, abro o cadastro, faço todo o processo, só chego no cliente e falo, ó, esse foi o valor, o melhor valor que eu consegui para fazer o câmbio. Só faz a transferência para sua conta na corretora e o dinheiro já está tudo pronto. Então, o cliente não tem trabalho Legal. nenhum na parte de fazer o investimento para fora, porque a gente vai Precisa cuidar de de muito? todo o processo. Não precisa de muito. Você tem uma O- noção de valor mínimo? Ó, lembra que a minha galera aqui é investidor iniciante, hein, meu filho? Você Não, faz um valor legal aí para essa galera. não, pode ficar tranquilo aqui. Não, assim, quando a gente fala de investimento internacional, a gente sempre pensa nos milionários, famílias ricas e tudo mais, né? Fala, meu, é inacessível. Não é inacessível, né? Claro que vai depender muito mais da sua estrutura financeira hoje. Por quê? Porque você não manda 100% lá para fora. Então você precisa fazer seu pé de meia no Brasil, você precisa contratar a Samela, fazer um bom planejamento, fazer o seu pé de meia aqui no Brasil e depois você vai conseguir ali começar a alocar internacionalmente. Paulo, em valores, o que são valores, por exemplo? Você consegue, por exemplo, investir no mercado internacional com estrutura independente, por exemplo, na Apple, que deu um exemplo aqui, você consegue ali a partir de US$ 100. Você consegue um valor muito baixo. Só que nesse caso você vai ter muito mais trabalho. Por quê? Porque você está fazendo de forma independente. Paulo, mas eu quero contratar uma gestora. Contratar não, você vai investir numa gestora e ela vai cuidar desse dinheiro. Como que funcionaria os valores mínimos? A partir de US$ 10.000, que hoje representa ali 50 e poucos mil reais. Ou seja, é para o investidor iniciante, é para o investidor que está começando a construir o patrimônio financeiro dele. Ah, Paulo, mas eu não tenho US$ 10.000 ainda, eu tenho, sei lá, 50 mil reais, né? Eu tenho só 20. Então, constrói sua reserva de emergência, começa a construir também, fazer os seus investimentos, projetos de vida, e no momento mais oportuno, com certeza você vai conseguir já mandar esse dinheiro, uma parte desse dinheiro lá para fora. Isso é para Que ser feito, legal. não é no desespero, não é simplesmente manda, muito pelo contrário. Paulo, mas eu tenho patrimônio de R$ 200.000. Opa, R$ 200.000 você já consegue fazer um investimento um pouco mais robusto. Paulo, eu tenho investimento de R$ 500.000. Amém, Senhor?
Que todos Amém, os Senhor. investidores aqui Quanto da, maior esse da investimento, SOS Financeiro cheguem nesse patamar. É para isso que a gente ensina vocês, gente. Lá atrás, exatamente. se o Paulo, se eu tivesse conhecido o Paulo em 2015, que foi quando eu comecei a investir, que eu nem imaginava que eu ia trabalhar com isso, eu ia achar um absurdo tudo isso que ele está falando, e eu imagino que alguns de vocês devem estar pensando assim. Gente, hoje eu já ultrapassei esse patrimônio aí que ele falou e foi trabalhando, foi investindo, aprendendo, multiplicando. Então, se eu, Jeca, conseguir, vocês também conseguem, tá? Então, mentaliza aquilo que eu falei para vocês no começo da live. Às vezes, você não tá nesse patamar ainda, mas você vai chegar lá. Então, por isso que é importante você estar aqui ouvindo isso hoje, beleza? Não assusta, não. Já começa a aprender, né? E é assim que funciona mesmo. O mercado financeiro você vai digerindo, aprendendo informações e quando no momento mais oportuno você consegue fazer esse tipo de investimento. Lembrando, não são investimentos muito complexos, você tem uma facilidade muito grande de investir, de controlar isso. Até respondendo a pergunta lá do início, Paulo, vou ter duas corretoras. Se você faz de forma independente, sim, você vai acabar tendo duas corretoras. Mas a dificuldade não são duas corretoras, a dificuldade são quais ativos colocar. Ah, Paulo, mas eu só tenho dinheiro para entrar de forma independente. Então, entre de forma independente. Você pode fazer uma consultoria, por exemplo, que a gente faz, para você conseguir fazer um inicial ali de alguns ativos que são mais diversificados, mais bem protegidos, que não vão ter muita volatilidade, e você já consegue começar a colocar, fazer esse investimento. Não, Paulo, eu já tenho esse patrimônio aí mínimo para investir lá fora através de uma gestora. Sensacional, porque você vai conseguir ter acesso a um portfólio muito maior. Paulo, o patrimônio é muito maior que isso. Pô, então eu tenho mais de US$ 200.000. Então você consegue uma estrutura muito mais parruda, você consegue ainda uma abrangência de uma corretora, né, que a gente chama de plataforma aberta, você consegue uma estrutura muito melhor. Então, é claro, quanto maior o patrimônio, mais prerrogativas você tem, mas independente disso, é sempre uma escada, né? Tem clientes que eles vão construindo um patrimônio financeiro, vão pensando e vão diversificando, internacionalizando, né, que a gente chama do patrimônio, dos investimentos, e claro, vai construindo. E para a gente finalizar, eu queria falar de algumas dúvidas que alguns clientes mandam para a gente e a gente matar aqui nesses últimos 15 minutinhos. Ó, posso só falar uma coisa antes? Claro. Gente, agora é tipo assim, bate bola. Se você tem alguma dúvida de tudo que foi falado, você manda agora nesse chat para dar tempo do Paulo responder, tá? Enquanto isso, ele vai respondendo as perguntas que normalmente a galera faz e já vai facilitar, tá? Vai Tá lá, bom. Paulo. Você controla aí, Sandra, as perguntas que chegar para a gente já Pode responder deixar. também. Pode Vamos deixar. lá. Primeira coisa que os clientes perguntam, né? É seguro? É seguro. Inclusive, a gente auxilia os clientes fazerem todo o processo de declaração de imposto de renda, onde clicar, o que tem que clicar, onde colocar, auxilia, né, um relatório para o contador. Então, é extremamente seguro você investir lá fora e é extremamente legal também você investir. Então, independente de você estar investindo aqui no Brasil ou lá fora, você pode fazer isso. Lembrando que a contratação não é no Brasil em reais, tá? A contratação é lá fora, direto em dólar. Por isso que a gente precisa remeter o dólar. É diferente de você investir no fundo internacional que tem na corretora aqui. Tem diferenças, tá? Quais são as principais diferenças? Que a maioria desses benefícios, por assim dizer, que eu coloquei lá em cima, eles acabam não entrando quando você faz aqui dentro do Brasil. Você diversifica, ok, mas o seu dinheiro está na jurisdição Brasil, se acontece algum problema tributário, legislatório, qualquer coisa nesse sentido, seu dinheiro continua no Brasil. Mesmo que ele tenha ido lá para fora no investimento, a jurisdição acaba sendo no Brasil. Então você tem algumas vantagens, mas você não tem todas as vantagens. Todas as vantagens você só vai ter se você mandar direto seu dinheiro para dólar e você investir lá fora, tá? Então, respondendo a primeira pergunta, é seguro, é legal. Lembrando que essas corretoras, gestoras internacionais, elas são reguladas pelo Banco Central, né, lá por exemplo, do Reino Unido. Você é regulado, por exemplo, pelas instituições da Europa para investimento, ou seja, é um processo totalmente legal, tá? Outra pergunta, tem rentabilidade garantida? Não, não tem rentabilidade garantida. Por que não tem? Porque é um investimento em ativo real. Como aqui no Brasil você investe em ações, você investe em fundos de investimento. Você está investindo direto nas empresas. Então vai depender do desempenho do mercado para o seu investimento valorizar. Claro que uma equipe de gestão vai escolher os melhores ativos, é para isso, por isso que você ter uma equipe para fazer isso para você é muito melhor. Mas ela concorre aí com produto de gestão ativa no Brasil, tá?
Outra pergunta, só milionários podem investir? Ou seja, é para mim? É para qualquer, não precisa ser milionário, muito menos de milionário consegue investir. É para você sim. Pode não ser hoje o seu momento, mas pode ser que o seu momento seja semana que vem, pode ser que o seu momento seja no ano que vem, 2, 3 anos, mas é interessante você pensar que os benefícios eles não estão atrelados a muito dinheiro, muito pelo contrário, tá? Outra pergunta, precisa ir para o exterior para investir? Até respondi lá em cima. Não. O processo é totalmente online, você faz aqui do Brasil, você abre a conta, você manda o dinheiro, o seu dinheiro está investido, está seguro, diretamente daqui do Brasil, sem precisar fazer passaporte, sem precisar de nada disso, tá? A gente abre a conta, inclusive, Excelente. com RG ou CNH, documento comum. Já jogou um balde de água fria, porque o povo já estava achando que ia ter que fazer uma viagenzinha. Se quiser viagem, pode fazer, mas não precisa fazer para investir. Outra Boa. pergunta. Se eu precisar do dinheiro, por exemplo, ano que vem, como que eu faço, né? A gente recebe muito isso, porque eles pensam que é algo muito longo. Quando a gente fala de investimento internacional, claro que a gente está pensando em médio e longo prazo. Mas, de fato, se você quiser ou precisar desse dinheiro antes, você pode, claro, retirar. O dinheiro é seu, está dentro de uma corretora igual aqui no Brasil. Você vai lá, faz o saque, recebe esse dinheiro, ele fica disponibilizado em dólar, a corretora vai mandar esse dinheiro de volta para você, você só paga o número de sua conta, e você recebe aqui no Brasil. Então, você tem total liberdade, lembrando que o dinheiro continua seu e você faz o que você quiser. Claro que se você vai precisar desse dinheiro para daqui a um ano, eu não recomendo você mandar ele lá para fora agora. Faz mais sentido aquele dinheiro que você já está planejando fazer aí para 5, 10, 30 anos, enfim, um pouco mais aí de médio prazo, que a gente chama pelo menos, Por tá? isso que eu até falei, Paulo, quando eu convidei o pessoal para vir na live, que isso ia se conectar muito com quem já estivesse na fase de construir a independência financeira. Porque a gente está falando Perfeito. de algo que combina mais com longo prazo, certo? Exatamente. Se a pessoa está na situação, pô, ainda estou construindo minha reserva de emergência. Opa, guarda um pouquinho essas informações, vamos construir a reserva de emergência, vamos fazer a lição de Segura casa. aí, que eu sei que vocês ficam com fogo, né? É Então normal. segura um E é pouco normal, aí. todo mundo passa por isso. Tá nessa fase, vamos construir, construindo, você consegue evoluir, consegue aí chegar a começar a aportar aí os investimentos para o médio e longo prazo. Duas últimas perguntas bem rápidas aqui. Serve meu perfil de investidor? Sim. Seja conservador, moderado, arrojado, agressivo, qualquer tipo de perfil de investidor, você pode investir lá fora. Lembrando que lá fora, se o Brasil representa 3% lá fora, imagina o que não existe lá. Então lá você tem produtos de renda fixa, você tem produtos de renda variável, com outros nomes, né? Algumas mudanças de nomenclaturas, mas é tudo a mesma coisa. E você consegue, mesmo você de conservador, consegue. Se você for arrojado ou até mais agressivo, aí você tem muito mais prerrogativa, você tem produtos estruturados, produtos financeiros que no Brasil ainda nem existem, tá? Então, realmente, isso serve para qualquer tipo de perfil de investidor. E a outra pergunta é como que a gente consegue ajudar, como de fato a Base Capital consegue ajudar. E foi o que a gente comentou lá, a gente consegue ajudar o cliente em todo o processo operacional, por assim dizer. Então, a gente vai fazer a abertura da conta, lembrando que você não abre conta lá fora, tá? Você só abre o cadastro para fazer os investimentos. A conta mesmo, se você quiser uma internacional, a gente também faz, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando só da parte de investimentos, tá? A gente é uma estrutura que faz muitas coisas lá fora, tá? Você abre uma empresa, offshore, qualquer coisa. Mas o assunto hoje é investimentos e é nisso que a gente está falando. Como que a gente consegue ajudar? A gente consegue ajudar na abertura da conta cadastro, a gente consegue mandar o dinheiro, a gente ajuda fazendo a escolha dos ativos, a gente faz relatório para os clientes, a gente acompanha, conversa com os clientes, ajuda com todos os detalhes. E é isso. E agora tem algumas dúvidas aí que o pessoal colocou, ô Samuel? Ó, o pessoal acho que ficou com vergonha aqui, viu? Tá com E você vergonha? também respondeu várias coisas que eu tenho certeza que eles estavam imaginando. E assim, a gente está indo para os nossos 5 últimos minutos, né, gente? Até para depois o Instagram não derrubar a gente aqui. O que eu acho importante vocês saberem, tá? Eu e o Paulo, pessoal, nós não temos relação comercial alguma. Então, esse papo aqui está sendo muito isento. Eu não recebo comissão se vocês fecham alguma coisa com ele. Se ele me indica algum cliente para vir aqui comigo primeiro, ele também não recebe nenhuma comissão, porque a gente gosta de trabalhar de forma transparente, focada em vocês. Então, saibam que tudo isso que ele falou realmente é porque eu já conheço o trabalho dele, ele já atende alguns clientes meus, tive bons feedbacks e por isso que eu estou trazendo ele aqui para vocês. Então, vocês podem sim
ficar à vontade se você já está nessa fase, não vai fazer eu passar vergonha. Se você tá lá nos seus primeiros R$ 1.000 da reserva, você não chama. Ainda não, ainda não. Chama, chama para guardar o contato, só para a gente falar daqui a 1, 2, 3 anos, a gente volta a conversar sobre isso. Ó, estão perguntando seus custos, Paulo. Qual que é o valor da sua consultoria? Tem um preço fixo? É melhor conversar com você? Como é que é? Tá, não tem um preço fixo, tá? Por quê? Por que que não tem? Vai depender muito de toda essa complexidade. Se o cliente vai fazer uma consultoria simples, ali uma hora, só para gente bater um papo, ele ajudar ele a tomar algumas decisões, claro que é um valor muito, muito ínfimo, né? Enfim, é uma consultoria muito mais simples. Agora, se o cliente tem uma complexidade muito grande, ele, por exemplo, vai investir um valor maior, vai colocar várias estruturas, vai querer comprar imóvel lá fora, enfim, muito mais robusto, a gente vai, claro, precisar fazer isso. Mas, de certa forma, a maioria dessas estruturas que eu falei, por exemplo, de investimento, a gente consegue auxiliar o cliente sem custo nenhum, que é inclusive o caso da nossa cliente aqui, que comum lá, que está online com a gente, que é a Sabrine. A gente consegue fazer isso, inclusive, sem custo nenhum. Por quê? Porque, de fato, eu já sou remunerado, no caso, pela empresa, tá? Então, a gente nunca faz uma jogada dupla com o cliente para ganhar duas vezes. Então, se Legal. a empresa vai me remunerar, eu não cobro nada do cliente pela assessoria. Se a empresa não me remunera, eu cobro do cliente. Então, é uma Claro, forma né, aí gente? Isso aqui não é ONG, né, gente? Respeita o trabalho do profissional. Ele vai dedicar um tempo a Exatamente. você, Mas a gente todo o tenta cuidar ali. conhecimento. Exatamente, a gente tenta deixar ele a maneira mais simples para o cliente, justamente por quê? Porque eu não, a gente tem que, a nossa função é ajudar o cliente a conseguir estruturar tudo isso. Então, Paulo, qual que é o custo? Conversa com a gente, com certeza vai chegar num custo muito mais fácil aí do que se você pensar ali, meu, vai ser muito difícil, é muito caro, não vou nem falar. Fala sim, vamos conversar e a gente consegue aí chegar com certeza em algo que seja bom para o cliente, para que ele pense. Eu sou consultor financeiro, então o meu objetivo, claro, é ajudar que o cliente consiga aí crescer o patrimônio dele e, enfim, perenizar aí esse patrimônio. Exatamente. Então, gente, muito legal. Mais uma vez, essa live vai ficar salva aqui no meu feed. Você pode pegar depois o link e mandar para todo mundo que você acha que ia gostar de ouvir sobre isso. Vai ficar salva também lá no meu YouTube para quando você quiser ver. Então, a partir de amanhã à noite já vai estar disponível lá. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Paulo. Tenho certeza que vão me pedir para você voltar. Porque foi muita coisa, né, gente? Mas eu adoro, porque daí vocês saem daqui, vocês não conseguem nem dormir direito, porque aprenderam um monte de coisa e agora ficam aí querendo entender tudo, né? É Então, muito verdade. obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Assim que eu pedi, gente, o Paulo falou: não, eu topo, eu vou lá falar com ele sim, fica tranquila. E ele tá aqui hoje. Então, dá um último recado pro pessoal e aí a gente finaliza. Tá ótimo, então. Primeiro, quero agradecer todo mundo, realmente, uma hora falando aí de finanças na segunda-feira, friorenta de São Paulo, aí não é fácil. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer a todos, tá? Me coloca à disposição, a gente bate o papo, só me chamar lá, fico disponível, tá? E também agradecer a Sandra por enfim, essa oportunidade, esse bate-papo muito legal, participar com ela. É uma profissional aí que eu recomendo. A gente nos conhecemos aí, acho que no ano passado, e a gente começou a conversar sobre várias coisas, inclusive sobre investimento, e ela já me indicou alguns clientes, a gente tem conversado bastante. E fico à disposição, não só para falar de investimento internacional, para falar de investimento aqui, o que você precisar aí do mercado financeiro, quiser usar um Tomar um pouco aí, café, né? tomar um Só café, do chamam que a eu gente puder para falar ajudar, de. Chama a é, gente para tomar café. Não pode dá, tomar um gente. café comigo. Pandemia, não é para chamar, Hoje, por não. enquanto, ainda não, né? Não. Chama Mas, online, café online. Você com o seu café e a gente com o nosso aqui. verdade. Mas no que eu puder ajudar, viu, Samela, qualquer coisa, por favor, não. Fico à disposição aí para você. E quero agradecer a todo mundo. E o último recado é isso. O investimento internacional não é só ganhar dinheiro, é primeiro proteger o capital, é você diversificar, é você pensar no seu futuro. E para pensando nisso tudo, claro que você vai conseguir, vai pensar nas melhores estruturas. Investimento internacional tem que fazer parte disso. Seja Boa. hoje, seja daqui a pouco, mas você precisa e a gente fica, claro, à disposição aí para a gente bater um papo. Legal, ó, gente. Eu vi que algumas pessoas entraram aqui no final. Um beijo para todo mundo. Não vai dar para falar o nome de todo mundo. Dá um sorrisão aí, Paulo, para a gente tirar um print legal aqui. Marca a gente, quem quiser agora, dê um close na gente aqui. E é isso, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. Tchau, Paulo. Tchau, tchau. Obrigado, Sandra, mais uma vez. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau.